Quando eu sou a primeira pessoa a enxergar que as coisas não estão bem, a olhar, essa minha atitude, eu não me orgulho. Ao ter essa percepção sobre a minha própria vida, sou a primeira pessoa a pegar as rédeas da situação e dizer, por aqui não dá mais. Pamela Magalhães é psicóloga clínica, terapeuta de casais e famílias, palestrante e autora best-seller. Ainda que eu seja psicóloga, eu não gosto muito de corroer passado. Eu gosto de passado como referencial. Eu penso no agora. O agora é tudo que a gente tem. E eu, como psicóloga, eu não quero colocar problema na vida de ninguém. Ao contrário, eu quero mostrar que nós temos todos os recursos emocionais que nós necessitamos para lidar com tudo que acontece na nossa vida. Porque se chegou na nossa vida, é porque a gente dá conta. Criadora do podcast Parece Terapia e do PC-App. Há quase 20 anos ajuda pessoas a construírem relações mais saudáveis e a desenvolverem autoconhecimento. Tanta coisa que a gente tem que fazer num processo, lidar com tantos lutos, com tantas situações delicadas, o meu sentir muitas vezes foi grande parte da cura. Porque às vezes nada do que eu fale é maior do que o meu olhar que abraça. Neste episódio fala sobre como identificar problemas que insistimos em negar, o perigo de se acostumar com a dor e as fugas que criamos para não encarar o que precisa mudar. Eu acho que o acostumar-se com a dor é uma das condições mais perigosas que se tem na vida. É como o calo que se faz. E uma vez que se tem o calo, anestesia-se a região. Não se sente mais o impacto real daquilo. Mas isso não quer dizer que não esteja impactando. É dor sobre dor. Normaliza-se as queixas, as consequências, o sofrimento. Aborda escolhas afetivas, orgulho, humildade e protagonismo, com a profundidade de uma especialista e a sensibilidade de quem também vive e sente o que ensina. Como é que a gente faz com que uma pessoa que está assistindo a gente entenda se ela tem um problema? Pamela, existe alguém que não tem problema na vida? Já conheceu alguém? Não existe. Não existe? Não existe. Todos temos problemas. A gente só precisa habilitar os recursos emocionais para lidar melhor com eles. Agora, quando você pega uma pessoa que está assistindo e fala assim, eu não tenho problema, eu já fui essa pessoa. Eu tinha certeza que eu não tinha problema. A gente precisa fazer essa pessoa despertar, porque ela está em que modo de vida, essa pessoa? Eu perguntaria para ela o que ela entende como problema. Porque quando eu falo não tenho problema, quando eu falo que eu não preciso, eu tenho algo que sustenta essa ideia na minha mente. Então, eu não gosto de desconstruir o que alguém construiu, porque as construções que nós fazemos, as construções mentais, elas sempre têm alguma razão, apoiada, paradoxalmente, às emoções. São mecanismos de defesa que nós desenvolvemos, são formas de sobreviver no mundo que a gente vai formando para que a gente consiga suportar, para que a gente consiga caminhar. Então eu gosto de compreender o que você entende com não ter problema. Não que eu queira arranjar problema para você, mas talvez eu consiga contribuir para que você se fortaleça mais para lidar até com a ausência dos seus problemas. Então, pelo que eu estou entendendo, essa construção ela é a pista para você começar a entender os porquês. Eu gosto de entender como que a pessoa funciona. Uma pessoa que diz que não tem problema, em algum momento da vida ela entendeu que ela precisava funcionar assim, mesmo que seja numa ordem inconsciente, subconsciente. Uma pessoa que sustenta um mecanismo de não ter problemas, talvez seja uma pessoa que nunca teve muito espaço para conseguir encarar problemas, ou mesmo tem um mecanismo predominantemente racional, operacional, funcional, em que diante de algo que apareça, ela já resolve. E aí eu acho que é uma pessoa que já acostumou colocar a dor no bolso sem nem perceber disso. E você, quando você já tem uma amostragem gigantesca, né? Você tem a amostragem no seu podcast, que é muito legal, né? Que você conversa com pessoas muito grandes, que as pessoas já conhecem, e você consegue dar profundidade, né? Num ambiente que não deveria ser um ambiente seguro para muitas pessoas. Não é, né? Não é, né? Eu lembro quando eu fui lá, ela falou assim, se solta, dá pista pra mim. Porque já teve gente que foi e fica travado, fica com medo, né? Porque claro. Mas faz parte, né? Faz parte, né? Ficar travado também faz parte. Eu já tô
Eu já estou imaginando, por mais que eu fale, quanto mais você se solta, quanto mais você se entrega, melhor se torna essa experiência. A gente sabe que cada um dá o que pode, cada um faz até onde consegue. Nós lidamos com as situações de acordo com o que a gente entende, e escolhe e compreende que aguenta. Então, ainda que eu pontue, se solta e tal, eu já estou compreendendo que muitas vezes as pessoas vão dar menos, vão segurar um pouco, vão abrir algumas portas, não outras, e tudo bem também, porque assim é na vida, assim é na terapia, e ali como parece terapia, e eu sou uma psicóloga que estou naquele momento como uma entrevistadora, como uma host, tudo bem também, né? A gente passar por essas sensações, esses subterfúgios. Quando você soma esse universo, mais todo o seu trabalho clínico, como é que a gente faz com que uma pessoa que está assistindo a gente entenda se ela tem um problema? Como é que ela poderia se diagnosticar? Quais são as pistas que ela pode ter de que talvez ela não esteja enxergando algo que possa estar atrapalhando ela? Porque todo mundo quer progredir, se desenvolver na vida, né? Só que muitas vezes as pessoas não sabem por quê. Eu acho que uma das perguntas que eu mais recebo é: eu não sei como. Eu não sei como. Então, primeiro que quando eu digo que algo não existe, aquilo não existe mesmo. Porque não importa o que você fale, enquanto eu sustentar que algo não existe, eu não estou aberto para encarar isso de fato. Então eu posso me enganar uma vida inteira. E tem gente que faz isso e muito bem. Costumo dizer que quando alguém chega no consultório para mim e diz: olha, minha mulher que me trouxe aqui, o meu pai que me obrigou a vir, eu não tenho problema nenhum, tá tudo bem e tal. Eu sou a primeira a dizer: então tá tudo certo. Quando você sentir que algo te incomoda, você me procure. Enquanto o incomodado for o outro, que o outro faça terapia e não você. Até porque não adianta as pessoas apontarem coisas, não adianta as pessoas dizerem: olha, é isso, é aquilo, enxerga e tal. Nós só enxergamos algo quando nós escolhemos isso. Nós só mudamos quando nós decidimos mudar. Eu digo que a humildade casada com a consciência da maturidade, ela é bastante disruptiva e ela faz com que cheguemos muito mais longe. As pessoas que querem crescer, seja no âmbito que for, na esfera que imaginar, pessoal, profissional, a pessoa que quiser mesmo crescer, ela tem que ser uma pessoa muito corajosa e desbravadora das suas próprias sombras. Não há nada mais difícil do que nós olharmos para nós e nos elucidarmos, nós mesmos percebermos, cairmos. Eu falo que a principal queda da vida, né? A melhor queda da vida é quando a gente cai em si e percebe: caramba, isso aqui que eu faço não é legal. Muito mais do que você fala ou aponta sobre mim, quando eu percebo. Caramba, eu errei. Não é porque o outro disse que eu errei, porque eu percebo. Nossa, sabe aquele momento que você fala: mandei mal. Nossa, isso aqui não foi bom. Caramba, eu podia ter feito isso e fiz aquilo. Seja no negócio, né, no trabalho, seja na vida pessoal, amorosa, na família. A percepção, a elucidação, essa lucidez de consciência, ela é pesada, ela é impactante, mas, na minha opinião, ela é o que nos aprimora. É quando eu reconheço que algo não está legal, é quando eu percebo que eu preciso mudar, que eu estou a um passo da mudança. E não há evolução do ser humano sem que ele saia da zona conhecida de conforto, que muitas vezes, por estar acostumado, ele diz que não tem problema, que está tudo bem. Eu sempre fui assim. Eu falo que as pessoas que sustentam essa frase, elas são medíocres. Eu sempre fui assim. Bom, mas que parâmetro é esse? Eu não tenho que ser como eu sempre fui. Eu tenho que perpetuar o que funciona e melhorar o que não está mais funcionando. Porque nós precisamos nos atualizar sempre. Porque a vida é assim. O mundo vai mudando, as exigências da vida, as responsabilidades, eu digo, conforme você crescer na vida, elas crescem também, isso não é ruim. Mas se atualizar, se aprimorar, ter humildade para reconhecer: epa, isso já funcionou, hoje não funciona mais. Isso já foi legal, isso não é mais. Isso nunca foi e eu nunca me dei conta e agora eu darei. Ao reconhecer que você precisa mudar, você está crescendo, você está aprimorando, isso é maravilhoso. Não só para você, mas também pro entorno, as pessoas, né, que estão à sua volta. Quando você observa
esses momentos, que são momentos, acho que fundamentais da vida do ser humano, né? Que é um ponto de virada, né? É o ponto que a gente toma conhecimento, tomar conhecimento é só uma parte e precisa ainda mudar, né? Mas como você falou, tem gente que leva uma vida e não muda, não toma E perde conhecimento. muita coisa. E perde muita coisa que não são coisas ou são coisas. As pessoas que são rígidas, elas não vão longe. Esse é o ponto que eu queria Não vão. pegar. Mas tem sofrimento, tem Claro que dor. tem. Tem sofrimento, dependendo do orgulho. O orgulho está muito atrelado a esse impermeável de personalidade. Está muito atrelado a medos, a medos que são tão profundos, são tão enraizados, que o indivíduo ele nem se permite dar conta. Ele culpa todos à volta, ou ele elege algo que será o depositário de todas as suas mazelas, o que justifica o que aconteceu com ele, aonde ele está, e dificilmente ele vai ao ponto crucial que é ele, sobre o que ele colocou de uma maneira tão endurecida e tão desajustada, que tudo precisa ser diferente do que é, mas ele não. Porque ele está certo, porque ele é isso, porque ele é aquilo. Eu falo assim, tome muito cuidado sobre os conceitos que você tem sobre si. Experimente, ao invés de dizer, eu sou assim, eu estou, para que então você consiga ponderar o quanto a forma que você está realmente funciona ou realmente está contribuindo para aquilo que é importante para você. As mudanças, elas precisam estar casadas com o que é importante para você e com o que também é importante para quem é importante para você. Quando alguém que é realmente relevante na sua vida diz algo, escute. Não fique com a sua voz soberana. Ouça. Ouça as pessoas que são importantes para você. Não só as pessoas que são importantes afetivamente pelo vínculo que você construiu com elas, mas também as pessoas que são importantes pelos negócios que você faz com elas. Escute. A escuta atenta, a escuta aberta, a escuta humilde, a escuta que é sem preconceito, ela faz com que você absorva uma grande oportunidade de fazer algo pela dinâmica que só você pode fazer. Uhum. E isso, eu falo que, você usa muito esse termo, né? Eu acho que é a chave de muita coisa. Sabe quando você precisa abrir um cofre e só você sabe o código? E se você esqueceu, ferrou. Ou então a chave que só você tem, se você esqueceu onde você pôs aquilo, ferrou. É mais ou menos assim. Tem situações na vida que ou você permite abrir essa chave, ou o troço fica fechado e complica muito e pode se tornar uma avalanche. Eu vejo que as desculpas são muito boas, né? Sim. Quando a pessoa se justifica porque ela está onde ela está, realmente é muito convincente, assim, e ela acredita veemente que aquilo ali é uma verdade, que ali não tem ponto de virada, né? Deve ser desafiador quebrar isso, né? Com algumas pessoas. É mais ou menos quando você conversa. Eu lembrei de duas situações que seriam bastante ilustrativas, figurariam essa situação que a gente traz. Uma seria a separação de um relacionamento de muitos anos. Outra seria uma pessoa indo à falência, ou estando, né, ali com o castelo ruindo mesmo, na questão do negócio e do afeto, vamos pegar. Quando você conversa com um determinado perfil de pessoa, com uma personalidade rígida, com uma personalidade controladora, com uma personalidade muito vaidosa, o indivíduo, ele vai culpar a todos, ele vai contar as histórias mais detalhadas para justificar que aquilo que está acontecendo não tinha que acontecer. Olha que doido. Está acontecendo, é factível, você tem avaliação ali qualitativa e quantitativa, tem gráficos que mostram, ó, o negócio ferrou, acabou, tá o caos, tanto na relação amorosa quanto no negócio, e o sujeito tá ali justificando com todas as possibilidades do mundo, com todas as melhores histórias mais detalhadas, que você fica ali, opa, se eu não soubesse mesmo que tá, olha, é convincente. E aí eu fico pensando, você quer convencer quem? É tão difícil para o indivíduo de dizer, acabou, falhei aqui, fiz escolhas erradas, aqui não foi legal onde
onde eu apostei, o posicionamento que eu tive. É tão difícil para o sujeito fazer isso, porque isso mexe com a integridade dele, isso mexe com a imagem que ele construiu sobre ele mesmo, com aquilo que ele acreditou dele. Então ele fica precisando sustentar algo que é completamente insustentável com o que se tem. E nessa perde-se tempo. Nessa perde-se oportunidades, nessa prolonga-se um período que poderia sim ter alternativas de viabilização, de saídas, que não acontece porque o sujeito está preso em alguma coisa que ele entendeu que tinha que ser. Uhum. E isso mostra, e eu volto para aquela pessoa que diz, eu não tenho problemas. Né? Quanto mais eu me torno alguém transparente para mim, antes de mais nada, sobre o que acontece comigo, quando eu sou o primeiro a enxergar que as coisas não estão bem, quando eu sou a primeira pessoa a falar assim, putz, aqui não foi legal, quando eu sou a primeira pessoa, a olhar, essa minha atitude, eu não me orgulho. Puta, eu errei isso aqui na minha história. Não é que eu tenho que ficar escataplaft nas minhas costas, mas eu também, ao ter essa percepção, sou a primeira pessoa sobre a minha própria vida, a pegar as rédeas da situação e dizer, por aqui não dá mais, eu vou por aqui. Ah, é difícil? Ou se é. Ah, é complicado? Muito. Mudar dói. Tem que reconhecer que alguma coisa que você apostou muito, seja no relacionamento amoroso, seja no trabalho, no negócio, caramba, o negócio foi água abaixo, sei lá, é doloroso demais, mas reconhecer isso, essa coragem, ao passo que eu me encho, né, me nutro de coragem para escolher um novo caminho, para dar uma chance para mim, isso me fortalece. Existe alguma relação, a complexidade dessa construção, porque isso é construído ao longo da vida, né? Existe alguma relação, porque eu conheci pessoas jovens que quase que têm embutido essa sabedoria. Essa sabedoria de aceitar os erros, aceitar como é, e serem pessoas fortes, que lutam, que buscam o que querem. Por outro lado, eu não fui essa pessoa. Eu fui uma pessoa extremamente resistente, muito lógico, muito certo de tudo. E pô, levei 35 anos para ter que quebrar essa casca que era muito dura, né? Existe uma relação da história dessa pessoa ser mais dura? Ou é uma interpretação individual de cada um? Acho que as duas coisas. Eu acho que é que você ficou falando, fiquei pensando em você. Primeiro, eu sou psicóloga, né? Que ela já me conhece. Eu vou em ela você. Já me conhece. Eu vou em você. Eu fiquei pensando em você. É engraçado que quando você fala, você já entrega a sua rigidez de raciocínio e o quão grande ainda é a sua autocobrança. Porque você fala, nos meus 35 anos, eu falo, meu Deus, que bom, né? Porque com 35 anos é uma fase, é o auge da maturidade, da construção, um momento esse que essa estabilidade ela está mais amadurecida, ela está mais concreta, momento esse que você se torna um homem que mergulha mais nos planos e objetivos, que fase boa para conseguir se desconstruir e perceber facetas da sua personalidade que até então poderiam estar ocultas ou imersas em algo, em alguma crença que você aprendeu ou que a situação da tua vida te levou a adotar, e nesse momento você fala, não, é importante mudar. É importante eu olhar para cá também. Sim, eu tenho problemas e eu posso mexer neles. Problemas existem para a gente resolver, né? Já diria a matemática. Então, que bom que aos 35 anos você fez isso, porque tem gente que morre sem fazer. Então, eu acho que não tem cedo nem tarde. Tem o tempo da gente. Nós temos tempo. Não é ao acaso que eu sou impermeável.
Eu acho que é influência de personalidade, eu acho que são os padrões de comportamento adotados, como era o contexto da minha vida, o que eu aprendi, o que me levou, ao invés de eu não deveria ser assim, bom, acho que eu fui assim, por isso, isso me levou, ainda que eu seja psicóloga, ainda que a minha abordagem ela mescle a psicanálise, ela mescle a sistêmica, eu não gosto muito de corroer passado. Eu gosto de passado como referencial. Eu penso no agora. O agora é tudo que a gente tem. Então, se a gente está conversando aqui e alguém tem um insight e fala assim, nossa, eu tenho problema sim. Porque às vezes olhar para problema parece assim, nossa, mas que coisa chata. Quer problematizar tudo, né? Vou lá conversar com um amigo, tomo uma cerveja e tô bem. Não é isso. E eu, como psicóloga, eu não quero colocar problema na vida de ninguém. Ao contrário, eu quero mostrar que nós temos tudo o que precisamos, na gente mesmo. Nós temos todos os recursos emocionais que nós necessitamos para lidar com tudo que acontece na nossa vida. Porque se chegou na nossa vida, é porque a gente dá conta. Tudo. Tudo. Nós muitas vezes nos acovardamos, muitas vezes temos recursos atrofiados, muitas vezes não olhamos, fugimos, muitas vezes delegamos, muitas vezes procrastinamos, mas se nós enxergarmos, se nós encararmos, nós não faremos isso porque somos corajosos, nós faremos isso justamente para desenvolver a autoconfiança e a coragem necessária para que sim, a gente quite tudo aquilo que aparece na nossa jornada. E é justamente sobre isso que aparece que nos faz ser quem somos. E quando nós não olhamos e quando nós não encaramos, é como se nós estivéssemos desperdiçando a oportunidade que a vida nos dá, o convite que ela nos dá para nós descobrirmos a potência que temos. Eu fiquei ainda no tudo. Tem muita coisa que a gente olha de um ângulo de fora e a gente fala assim, caramba, que duro, que difícil, né? Que são aquelas coisas que eu cresci escutando assim, eu lembro muito do meu pai falando assim, quando um filho morre não é a ordem natural das coisas, isso não deveria acontecer. Eu perdi o meu melhor amigo de São José do Rio Preto, morreu num acidente de carro, havia concluído a faculdade de administração de empresas nos Estados Unidos. Eu fui para a graduação dele, tinha o chapelão dele lá, não sei lá como é que chama aquele chapéu quadradinho, num banco com a faixa e o número dele da faculdade. Isso é uma dor gigantesca para um pai, para uma mãe, para uma irmã que estava no carro. Eu escuto muitas histórias que você olha assim, a um primeiro olhar, você fala, que injusto, né? Abusos, agressões, violências, tragédias, todas essas são um pouco mais desafiadoras do que assim, quebrou a empresa, pô, acontece. Coisas menores, não vou listar aqui para não cair num erro, mas a gente sabe que existem tragédias enormes no mundo. E me parece esse ambiente ser um ambiente mais complicado, não? De se resolver do que os mais triviais. Segura aí um segundo que isso aqui é importante. Não tem como você estar em alta performance se não acompanha seu corpo de perto. Treino e dieta são essenciais, mas se os seus marcadores de saúde estão desregulados, você nunca vai atingir o máximo da sua performance física e cognitiva. Por isso, exames regulares e acompanhamento médico fazem parte da minha rotina. No Espaço Volpe, eles cuidam disso com precisão, otimizando energia, longevidade e bem-estar real. Vai lá em espaçovolpe.com.br e diga que você veio do podcast Excepcionais para receber uma condição especial. Agora sim, bora voltar para o episódio. É que eu acho que esse é o tipo de situação que não se resolve, porque eu não acho que isso se enquadraria no problema que a gente se referiu. Isso se enquadraria numa parte que acontece da vida que cada um tem a sua crença. E eu, além de psicóloga, sou um ser humano. E eu gosto muito de considerar que existe o bem ou o mal na vida.
a força do bem e a força do mal. E existem as fatalidades. Existem algumas coisas que acontecem que me lembram o livro A Cabana, em que o Mackenzie, ele está muito bravo com Deus. Muito bravo com Deus. E Deus está ali na casa, na cozinha, fazendo uma comida, fazendo almoço, e o Mackenzie bravo. E aí Deus fala, Deus no corpo de uma mulher, diz ao Mackenzie, Mackenzie, você não gosta muito de mim, né? Aí o Mackenzie faz uma cara assim, como quem diz, ué, mas você não é o Todo-Poderoso? Você não é o onipresente? Você não é o que tudo faz? Por que você não salvou minha filha? Por que você deixou minha filhinha passar por aquilo? Como que pode? Como que um Deus pode permitir que a minha filha passe pelo que ela passou? Eu não entendo. E aí Deus olha para ele e diz, eu estive com ela o tempo inteiro. Mostra inclusive a marca dele aqui na cruz. Como quem diz, eu estive com meu filho o tempo inteiro, para tentar tornar aquilo menos doloroso. Mas nem sempre eu posso evitar tudo. Porque assim como há a minha força, há outra força controversa também. E essas fatalidades, essas situações que a gente não consegue explicar, eu acho que vem um pouco dessa força, dessa outra potência, dos imprevistos da vida, dos acidentes da vida, que são tão fortes, são tão dilacerantes. A perda de um filho, a partida de alguém de uma forma abrupta, esses absurdos que a gente vê que acontecem no mundo, que a gente fala, meu Deus, como lidar com isso? Eu não entendo como um problema. Eu entendo como uma dor realmente alucinante que a gente tem que encarar e talvez a gente não consiga digerir uma vida inteira. E eu não julgo, porque penso que há sim situações que doem, que revoltam, que nos causam assim uma desorganização emocional gigantesca por dentro e que não há nada que falem e não há tempo que passe que faça com que isso de fato suma. A gente vai se acostumando a viver apesar disso. Mas resolver isso, eu acho que não se resolve. Um pai que perca um filho, eu acho que é uma dor que, de coração, minha opinião, assim, eu nunca, jamais consegui imaginar, tentar convencê-lo de que isso fosse menor do que é. A minha conduta como profissional sempre foi, eu estou aqui do seu lado e nós vamos viver essa dor juntos. E você tem toda a razão do que está sentindo. Às vezes o que a gente pode fazer, que parece pouco, é legitimar a dor. Não tentar diminuir, não querer convencer que vai passar ou que vai ser substituído, dizer assim, isso é uma paulada absurda mesmo. É como se o que a gente pudesse fazer fosse legitimar, abençoar, reconhecer e validar que realmente aquilo é muito grande. Porque, por incrível que pareça, a sociedade ela sempre tenta, de alguma forma, diminuir, ou mesmo amenizar, ou mesmo nos convencer de que, não, mas a vida está aí, você pode ter outro filho. Não, olha, mas isso aqui não, mas isso vai passar, olha quanta coisa tem. E eu não acho que é esse o caminho. Então isso não é um problema, isso é um marco mesmo. Concordo demais. Porque eu já vi muitas coisas bem desafiadoras e, de fato, o que eu assisti foi o que você falou. O evento, ele nunca é apagado, né? A gente aprende a conviver com ele. Essa situação que você falou do seu amigo. Coisa mais horrorosa do mundo. Pois é. Agora, não foi o caso aqui, mas eu já assisti muitos casos de pessoas que passaram por traumas como esse, que desenvolveram um problema por conta disso. Suas vidas pararam, deixaram de avançar na vida, né? Perderam suas fontes de renda, perderam outras relações por causa disso. A partir daqui, então, aí temos um problema real. Aí são duas coisas diferentes.
O fato de uma fatalidade acontecer na tua vida e ser importante que você reconheça e valide e tenha espaço para viver a dor da sua maneira legítima, não quer dizer que você tenha que paralisar ali e se prejudicar na sua própria vida, na condução dos caminhos que possam vir, das escolhas, das opções que o universo vai te mostrar. O paralisar no luto, o se culpar sobre algo, o se autoflagelar uma vida inteira, aí sim nós temos um problema. São dois pontos diferentes. O legitimar de algo que aconteceu e o paralisar. Quando paralisa, temos um problema e aí sim a gente precisa trabalhar. E aí a sua conduta, como você falou, o evento existiu, a dor é gigantesca, mas precisamos agir. Precisamos agir. É nesse momento que eu acho que entra um profissional como eu, uma psicóloga, entra um psiquiatra, caso a gente tenha doenças que tenham sido desencadeadas a partir daí, como a depressão, como transtornos de ansiedade, como síndrome do pânico, como estresse pós-traumático, e aí a gente entra, sim, num trabalho multidisciplinar. Mas até aí, eu preciso também que esta pessoa queira. Este é o ponto. Não basta só estar doente, tem que e precisa fazer. É necessário que esta pessoa ela entre num consenso interno. É necessário que essa pessoa se permita, que ela se submeta ao tratamento. É tão interessante porque em situações caóticas a gente fica imaginando como essa pessoa vai ter força para trabalhar uma cura, de tão imersa que ela está na dor. Mas você vai perceber que mesmo a pessoa no momento mais doloroso da vida dela, há muitos casos em que a pessoa ela consegue fazer esse movimento de buscar ajuda, ela consegue, e isso já mostra o quão promissor será esse caminho de tratamento e de cura. Quando você entra num tratamento de uma situação complexa e a pessoa, ela teve a força de ir lá por qualquer razão. Ela foi, mas ela fala, eu não quero. Eu tô aqui, mas eu não quero. Eu tenho a sensação que existe uma luta ali, no bom sentido, entre o profissional e a pessoa, onde se destrava alguns elementos e vão quebrando algumas barreiras, não? Nesse caso eu diria para essa pessoa, que bom que você está me contando que tem uma parte sua que não quer, mas você está aqui, né? E se você está aqui, eu também abraço essa poção. Porque se você veio até mim, é porque tem um pedaço seu que quer viver. Tem um pedaço seu que quer lutar. Tem um pedaço seu que tem esperança. Tem um pedaço seu que não desistiu de si. Mas ainda que esse pedaço seja o que me dá a mão, você está me mostrando que tem uma parte sua dolorida, uma parte sua que não se convenceu completamente, uma parte sua que está adoecida, mexida, intoxicada, sofrida. Você pode me contar um pouquinho dessa parte? Desse pedaço seu que não está muito convencido? Porque tem um pedaço aqui dentro e um pedaço lá fora. O que está aqui dentro, eu posso me aproximar e me ouvir, né? Posso me aproximar para que me ouça, mas eu gostaria muito de estar junto com você para que a gente traga esse pedacinho que ficou lá fora, que não está muito convencido, e a gente vai fazer um combinado. Se a gente compreender que esse pedaço que está lá fora, ele realmente bate o pé, ele não quer, e ele convencer o pedacinho que está aqui dentro a ir embora, tudo bem. Eu estarei de acordo com você, e você irá embora e sempre poderá voltar. Combinado? Maravilhoso. E aí é um jeito da gente conversar com o pedacinho que está lá fora, conversar com o pedacinho que está aqui dentro e dar o direito àquela pessoa de se sentir confortável de que ela poderá ir ou ficar, mas sempre poderá voltar. O que a gente mais precisa na vida quando a gente está machucado é de segurança. E a segurança, ela está atrelada ao acolhimento. E quando a gente está inseguro, a gente tem medo.
E o que eu posso fazer como profissional é tentar ao máximo respeitar o medo e dizer: eu estou aqui, eu estou com você, eu não vou te obrigar a nada, eu não vou te forçar a nada, esse não é o meu papel. Você vai escolher, mas eu quero estar junto de você para entender a parte sua que quer lutar para melhorar e a parte sua que não está tão convencida disso. Uhum. Quando você pega um caso, eu já escutei muitos casos de pessoas que vivem algum dilema, que vão buscar um tratamento, mas passam 10, 15, 20 anos em terapia e você observa que não teve tanto progresso assim, né? Existe um tempo? Existe um momento que precisa se dar um pouquinho mais de intensidade? Ou é o tempo que tem que ser? É que eu acho que nem sempre o que você imagina que você vai ter na terapia é o que você busca e encontra nela. O externo, se diz. Não, o interno mesmo. Interno mesmo? Eu acho que há pessoas que acreditam que vão à terapia porque terminaram o seu relacionamento e precisam superar. Há pessoas que vão à terapia porque estão muito ansiosas e precisam ser menos ansiosas. Há uma prévia de objetivo que todos nós fazemos sobre tudo que escolhemos quanto ação. Eu venho aqui, tenho uma prévia na minha mente. O alvo é errado. Vou conversar com o Marcelo para o podcast dele. Ao chegar aqui, ver esse cenário maravilhoso. Então, isso me surpreende. Nossa, que cenário bonito. Então, a vida é um eterno atualizar, né, de surpresas e de mudanças daquilo que eu imaginei e daquilo que de fato é. E na terapia, uma pessoa que está patinando na terapia, ela pode estar com dificuldade de acessar alguns lugares, tendo encontrado um profissional que casa e abençoa esse bloqueio. Então, talvez os mecanismos de defesa também, o alcance desse profissional que o atende, acaba que consente não sair dali. Uhum. Faz parte. E se você continua, é porque há um certo conforto naquele lugar. Há um certo conforto em estar há anos fazendo terapia sem acessar outros lugares que de fora alguém aponta e diz: ali que você deveria ir. Bom, isso é no olhar do outro. Mas nem sempre o que deveria ser feito é o que você suporta, consegue e aguenta fazer. Sim. A gente tem o terapeuta que merece, né? E o terapeuta também tem o paciente que merece. Aquele caso, ele está com você há muito tempo, você está naquele profissional há muito tempo, porque de alguma forma aquilo se encaixa num lugar da sua vida. Agora, se eu entendo que está patinando e mudo de profissional, é porque eu também estou entendendo que ali já foi dado o que podia e eu quero ir mais além, porque o profissional ele também tem as suas limitações, não é tudo sobre o paciente. O profissional também ele tem um determinado alcance. Você chega até mim, senta na minha cadeira, eu consigo olhar de acordo também com a minha autorreferência, com os espaços que eu me autorizo. E se de repente aonde andamos já foi para você e você quer ir além e eu não alcanço, não consigo, talvez seja a hora mesmo de mudar de profissional, né? Não estamos falando com uma máquina, né? Estamos falando com um ser humano. É. E os excessos da vida? Hoje temos muitos excessos, né? Os prazeres carnais, financeiros, emocionais, as drogas, bebida, tabaco, a pornografia muito presente hoje em dia. A que se deve esse excesso nesse ambiente? Da onde origina isso? Eu acho que são os amortecedores e os anestésicos, o que a gente encontra como alternativas para sobrevivermos diante da dificuldade de encararmos vazios existenciais, questões difíceis da nossa personalidade, da nossa história. Então são esses amortecedores que a gente vai encontrando. Quando eu fico mergulhado num videogame, por exemplo, muitas horas do meu dia, deixando de estar com a minha parceira, com o meu parceiro, deixando de estar com meu filho. Por que eu faço isso? Porque talvez esteja difícil para eu encarar. Talvez seja
a fuga que eu encontrei diante das dificuldades que eu tenho de lidar com os meus próprios recursos emocionais para lidar e encarar talvez alguma disfunção sexual que eu esteja tendo, algum tipo de rejeição que eu esteja sentindo, alguma dificuldade no trabalho ou na comunicação com o meu filho. Então, acho que videogame, acho que bebida em excesso, drogas em geral, tudo que é em excesso, escancara uma falta. E eu faço isso porque tá difícil para que eu vá por caminhos que seriam necessários. Então eu vou descobrindo e vou adotando bengalas para que eu me apoie e me ancore. Qualquer tipo de droga, qualquer tipo de vício, são dependências, e a dependência ela é o contraste, é o oposto da autonomia. E para ter autonomia sobre si, eu preciso encarar, olhar para as dificuldades. Preciso olhar para o meu relacionamento amoroso, preciso olhar para o que não está legal no meu corpo, eu preciso abrir a porta do quarto do meu filho, sentar e conversar com ele sobre assuntos que não são confortáveis e não são fáceis. Mas para fazer isso, eu preciso estar muito estruturado aqui dentro, eu preciso estar muito mais antenado comigo. Não é sobre a minha dificuldade com o outro, a dificuldade com o outro ela é sempre secundária. Quanto mais distante eu for de mim, mais distante eu serei daqueles que são importantes para mim. É muito fácil eu falar com pessoas que são alheias ao que realmente mexe comigo. É muito mais difícil, muito mais desafiador eu ter conversas mais difíceis e densas com aqueles que realmente são relevantes na minha vida. Então, diante da dificuldade no meu relacionamento, do meu casamento, ao invés de sentar e conversar, o que a gente tem? A gente tem alfinetadas, a gente tem distanciamento, a gente tem briga, a gente tem traição, a gente tem excesso de bebida, droga, videogame, enfim, vício em filmes eróticos e tal. Tudo isso, pornografia. Por quê? Porque no impasse entre encaro, lido com a minha dificuldade de diálogo, de escutar, de lidar, de conversar, ou eu fujo? A fuga sempre vai ser onde a maioria irá. Porque parece um atalho bastante atrativo, mas é ilusório. Porque no atalho você se perde de si. No atalho você perde o timing. No atalho você contribui para que aquilo que não está legal cresça, até chegar a um ponto que a tua atitude que lá atrás era necessária, hoje ela se torna praticamente irrelevante, ela se torna praticamente inútil, porque a dor vai ficando tão grande, o abismo se torna tamanho, que é aquela cena que eu já vi inúmeras vezes, eu sou terapeuta de casal e família de formação, inúmeras vezes, que é quando o estrago já está tão gigantesco que o pai resolve falar com o filho. Mas ele não fala comigo, eu não consigo, ele não olha para mim. Mas aí o abismo, Marcelo, tá enorme, tá assim, é possível? Eu acho que tudo é possível, né? Acho que só sobre a morte ainda é complicado de pensar em alguma coisa. Mas enquanto há vida é possível, mas aí, abismo desse tamanho, a gente vai ter que pegar um barquinho e remar bastante para chegar até lá. Né? Parece que existem alguns lugares na vida que a gente pode ir fundo, né? A gente pode realmente ir parar na sarjeta, literalmente, né? E às vezes eu toco nesses assuntos sobre vício e tal, e eu recebo muitos depoimentos, muitas mensagens, etc. E me parece muito desafiador conseguir sair disso, mas ao mesmo tempo as pessoas tomam consciência e me parece que existe quase que uma balança aqui. Uma balança do nível de dor. De quanto mais a gente se afunda, mais a dor aparece. E aí em qual nível de dor você vai decidir enfrentar isso e mudar, né? Me parece que tem muita gente que não tem esse limite tão raso. Tem que ir mais fundo, tem que descer cada vez mais.
esse balizador do gatilho que vai fazer a pessoa acordar, ele realmente é a dor? É a dor que vai motivar ela a sair? De tudo que você me falou, eu deixaria uma pergunta. Você se acostumou com a sua dor? Porque eu acho que o acostumar-se com a dor é uma das condições mais perigosas que se tem na vida. Acostumar-se com aquilo que dói. É como o calo que se faz. E uma vez que se tem o calo, anestesia-se a região. Não se sente mais o impacto real daquilo. Mas isso não quer dizer que não esteja impactando. É dor sobre dor, sobre dor, sobre dor. E normaliza-se. Normaliza-se as queixas externas. Normaliza-se as consequências do que acontece. Normaliza-se o que se percebe diariamente. Normaliza-se os gritos, normaliza-se as queixas, normaliza-se o que se passa. Normaliza-se o afastamento, normaliza-se o embotamento, normaliza-se o sofrimento. E muitas vezes, quando se traz a alternativa da quebra da dinâmica e da oportunidade de não doer, parece que, não, será? Não, mas já acostumei. É assim mesmo. Normaliza-se as histórias que se conta, normaliza-se o que se entendeu como aquilo, normaliza-se as razões que se sustentam, e aí fica muito difícil a desconstrução desse castelo que foi feito, apoiado em inúmeras questões profundas. E daí, para que a gente consiga, sim, desconstruir isso, é necessário muito cuidado, dedicação e realmente alguém que entenda aonde eu quero chegar, o que eu quero. Sim, é mais mobilizador do que aquilo que eu vivo, da acomodação, dessa zona desconfortável que eu estou, mas que eu já estou acostumado a viver. E aí, quando isso de fora se torna, por um pinguinho que seja, maior, mais convincente do quão necessário é, essa pessoa começa a se mexer e isso sim pode ser mudado. Mas não seremos hipócritas aqui, não é a maioria. Não é a maioria. Não é a maioria. Senão nós não teríamos um mundo com tantas pessoas dependentes, com tantas pessoas viciadas. Quando nós vamos pro se relacionar com o outro, amorosamente falando, esse é um momento muito revelador, né? Na vida do ser humano, né? É um momento... Eu ainda não tive filhos, você tem, você sabe isso na prática. Eu imagino que devam ser 2 momentos fundamentais da vida do ser humano. Quando a gente se relaciona com um e quando a gente tem filho. O que a gente se depara quando a gente começa a se relacionar com o outro? A pessoa com a qual eu me relaciono é uma confissão sobre mim. A pessoa que escolho me relacionar, ela conta muito sobre o que eu mereço, o que eu entendo que mereço, o que eu compreendo que cabe na minha vida. O que eu entendo que precisa despertar em mim, o que eu suporto, o que eu aguento, o lugar que eu entendo que tenho no mundo, o que aquelas provocações, elas de fato despertam no meu ser. Eu trago para a minha vida, eu escolho namorar, eu escolho me casar, eu escolho estar com alguém que desperta em mim algo que entendo que seja para mim. Eu não escolho uma pessoa que me faz mal porque eu quero me fazer mal. Eu não escolho uma pessoa que me faz bem racionalmente, por mais que eu queira. Porque se você quiser fazer isso, não vai rolar. Eu quero, não, essa pessoa é perfeita para mim porque ela é isso. E sabe que se fosse fazer um pedido, no final, aquilo não necessariamente se sustenta. As relações, elas se sustentam, você só escolhe uma pessoa para estar de acordo com o teu íntimo, aonde eu me sinto
seguro e quando aquilo exerce em mim algo familiar. Então as nossas escolhas, elas são extremamente reveladoras com o quanto eu me amo, o quanto eu me respeito, o quanto eu entendo que mereça. Então quando alguém fala pra você assim, nossa, fulano tá com aquela pessoa porque quer sofrer. Eu falo, ninguém quer sofrer, ninguém quer sofrer. Nós escolhemos de acordo com os nossos recursos. Eu escolho o que eu aguento. Por isso que quando a gente cresce na vida, por isso que quando a gente se desenvolve, por isso que quando a gente amadurece, as nossas escolhas, amadurece emocionalmente, as nossas escolhas elas tendem a ser diferentes do que as de trás. Por isso que quando alguém está num relacionamento ruim, se alguém estiver nos escutando e falar, nossa, meu relacionamento não é legal, eu sei que eu sofro, mas não consigo sair e tal, eu sempre digo, o problema da tua vida não é o outro. Para de falar isso. O problema é fulano, o problema é ciclano. Nunca o problema da sua vida vai ser a pessoa com a qual você se relaciona. Até porque você não é obrigada a se relacionar com ela. Você pode até tentar se convencer com essas histórias que você se conta, mas você não é. O problema é o terreno existencial e a internalização do amor na sua vida. O que você entendeu aqui dentro que é o amor, o que você entendeu que te enlouquece, que mexe com você, que seja assim a sua morada afetiva. Quando você consegue ressignificar o amor na sua vida, quando você percebe os espaços que você tem aqui dentro, quando você passa a se amar de forma legítima, e se amar não é essa coisa piegas que parece. Se amar inclui se respeitar, entender o seu valor, o seu tamanho, fazer escolhas que são primorosas para a sua vida, entender que você ganhou o presente de viver. Você está aqui, é um presente. E que cabe a você. E isso eu falo que inclui as pessoas que, em tempo, aproveitam para desenvolver a sabedoria, que é fazer as melhores escolhas que eu puder por mim. Porque se tem uma coisa que eu posso fazer sempre, todos os dias, e faço, é escolher. Escolher o melhor. Escolher a minha liberdade, escolher a minha paz, que é incontestável, escolher o que me faz bem, escolher o que me protege, escolher me valorizar, escolher colocar limites necessários para minha preservação, escolher as companhias que quero, escolher quem me coloca para cima, escolher quem não corta as minhas asas, escolher quem me faz bem, escolher quem me agrega, escolher o que é melhor para mim, escolher hábitos que me façam bem, escolher adotar os valores que sustentam o meu posicionamento no mundo. As minhas escolhas, elas permeiam a minha vida, elas dão a luz para o meu ser. E diante disso, quando eu estiver com alguém que realmente vibre de forma diferente, essa pessoa não fica na minha vida e eu não fico com ela. E quando eu estou bem comigo, me amando, me cuidando, me preservando, naturalmente, espontaneamente, as escolhas passam a ser construtivas e agregadoras, e as pessoas que se aproximam e ficam, e eu fico com elas estão na mesma vibe. Isso faz com que as relações sejam mais saudáveis e mais equilibradas, não só amorosas, mas em todos os setores da minha vida. Por isso que o problema nunca é o outro. Nunca é o outro. Porque, eventualmente, você acaba escolhendo por familiaridade, você usou essa palavra, o seu par, o seu sócio, o seu amigo, o seu entorno inteiro, ele gira em torno de você, né? Eu escolho o que é conhecido. Começa daí. E esse conhecido, ele não é sempre bom, né? Não, Esse que é importante não. falar, né? Familiaridade. Eu sempre dou um exemplo. Você chegar num evento. Chegou num evento que te chamaram lá. Chegou. Que você já tinha na tua cabeça que, não tô sabendo de ninguém que vai, mas talvez eu encontre alguém lá. Quando a gente chega num evento, um evento grande, é gostoso a gente se aproximar de pessoas conhecidas, dá uma certa segurança, você já fica mais ali ambientado, é natural, qualquer lugar, casamento, uma festa, um negócio. Chegou. Por que você se aproxima de quem você conhece? Porque o conhecido remete familiaridade, é uma sensação, o cérebro ele entende, opa, estou em segurança.
né? Porque o estar sozinho, por incrível que pareça, isso não é real, tá? Porque estar só é necessário, a gente precisa viver na nossa solitude, embora o ser humano seja sociável e ele esteja acostumado a se relacionar, a fazer pares, né? Mas quando o cérebro entende que, nossa, encontrei alguém conhecido, isso dá uma sensação de, nossa, tô seguro, já posso relaxar aqui, tem alguém para conversar, alguém para trocar, vai ser mais gostoso. E isso se estende nas relações. Aquilo que eu recebi, que eu entendi, que eu absorvi dos modelos padronizados de comportamento, como eu via mamãe, papai, quando eu via o meu entorno, cresci com brigas, cresci com um ambiente tóxico, cresci com abandono, cresci com rejeição, cresci com violência, cresci com separação, cresci com futilidade, tudo isso internaliza como conhecido. Ah, é bom? Não, não é bom, mas é conhecido. E isso faz com que nós nos aproximemos daquilo que nós entendemos que se assemelha com o que entendemos que seja relacionamento. Por isso que muitas vezes, nossa, mas eu sempre estou brigando com meu parceiro, eu sempre escolho parceiros assim, mas por que será? Por mais que eu tente mudar, eu sempre... Por quê? Porque não importa a pessoa em si, mas é aonde eu escolho estacionar o meu carro, sabe? Aonde eu amarro meu burro, mais ou menos assim. Então, e isso diz sobre a gente. Por isso que eu falo, pare de achar, tem gente que passa uma vida inteira procurando no Google o que o parceiro tem. A vida Tentando inteira. diagnosticar. Antes de escutar a gente, estava ali, será que ele tem isso? Será que ele tem aquilo? Será que isso aqui? Como se assim, a minha vida vai se resolver quando esta pessoa se salvar. A gente não tem que salvar ninguém. Eu, como profissional, tenho que fazer minha parte, mas você... Tô brincando, eu também não tenho que salvar ninguém, né? Eu faço o meu pedaço, quem se salva é a pessoa. Mas a gente não tem que ser salvador de ninguém, Marcelo. A gente para de querer ser o herói da relação. Para de querer amar por dois. Para de querer que o outro enxergue, o outro encontre Jesus. Pare. Se ele fizer isso, maravilhoso, mas no tempo dele. Quem tem que se ligar, quem tem que cair em si é você. O que você está fazendo aí? Você vai passar uma vida inteira suando a camisa para o outro reconhecer o teu valor? É a hora que a gente tem que parar. Epa! Tempo, Marcelo. Tempo é precioso. Tempo não volta. Tempo passa. Se tem uma coisa que a gente não tem nessa vida é tempo. O tempo escorre pelas mãos. Quando a gente viu, já passou. Quando a gente viu, já é, sei lá, julho, já é Natal, já virou o ano, já passaram sei lá quantos anos. O tempo voa. Por isso, a gente tem que reconhecer e aproveitar ao máximo. Não desperdiçar tempo. E se a pessoa estiver com você, ela não reconhecer isso, se a pessoa ainda não enxergou o seu valor, se a pessoa não te trata bem, se você tenta conversar, ela não te escuta, se a pessoa sempre te planta incerteza, se a pessoa não colhe, inclusive, o que planta com você, se a pessoa nunca corresponde, não quer voar com você, não quer abraçar os seus planos, para de parar e paralisar a sua vida e estagnar pelo outro. Entenda que o tempo não para, que a vida, ela é um sopro e que a gente precisa abraçar as nossas causas e entender que se a pessoa do lado, ela não te reconhece, não te vê e ela não voa com você, que você precisa voar. E é nessa hora que a gente precisa abraçar os nossos planos. É nessa hora que a gente precisa sim se comprometer consigo mesmo. Eu acho que nesse momento, não vou dizer o normal, porque tem muita coisa que é normal, mas que não é boa, né? Mas eu acho que ter referências para você balizar o que é... Qual que é a palavra que a gente pode usar aqui? Saudável, talvez? O que é saudável para você? O que é saudável para você no seu relacionamento, né? Porque eu vejo que muitas pessoas, elas estão sim nesse modo que você está falando de tentar descobrir como resolver o problema do outro. E aí na hora que chega no diagnóstico, não, tá aqui, ó, é narcisista, é por isso, tá aqui, tá diagnosticado. Então é como se você estivesse confirmando que ó, o problema não sou eu, o problema é o outro. Né? É por isso. E me parece também que acontece muito da pessoa não acreditar no que ela vê. E eu adoro quando alguém fala isso para lembrar o que é o diagnóstico. Gente,
Será que as pessoas esquecem o que é o diagnóstico? Meu pai era médico, né? Bom, meu pai, embora não esteja na Terra, sempre será médico. Né? Meu pai dizia assim: as pessoas, elas paralisam em diagnósticos e isso faz com que elas enxerguem umas às outras através desta palavra. E eu vou lembrá-las sobre o que é diagnóstico. Meu pai detestava diagnóstico. Ótimo. É mesmo? Que legal. Detestava diagnóstico. Em tudo. E eu aprendi isso com ele. Então, ele falava, diagnóstico foi assim. Médicos se reuniram, cada um lá com a sua ele brincava, cada um com a sua pranchetinha, dizendo sobre sintomas que existiam, familiarizados, e colocava-se a intersecção dos sintomas. Então, todos os pacientes que apresentaram isso, apresentaram isso, alguns apresentaram isso aqui também, outros assim, tal, beleza. O conjunto de sintomas frequentes e similares se enquadrariam a tal nome para que então nós pudéssemos ter um protocolo medicamentoso e clínico sobre esta patologia, síndrome, seja o que for. Então, perceba que há muitas variáveis e que isso não define a pessoa. Isso é só por uma visão médica no sentido de tratamento, de tratativa, de medicação. E as pessoas hoje, muitas vezes, nas dificuldades de compreenderem o que se passa com elas ou o que elas são, elas estão se apoiando, estão vestindo esses lugares. Eu sou TDAH, eu sou autista, eu sou... Não, você não é isso. Você é a Joana, você é a Maria, você é a Pamela, você é isso. Quando eu tive diagnóstico de depressão, com os meus 18 anos, que foi custoso chegar a isso, na época também, eu lembro que eu cheguei no meu pai e ele falou, filha, o que está acontecendo? Ele foi conversar comigo, eu falei, pai, eu sou depressiva. Eu falei para ele. Eu sou depressiva. Ele olhou e falou assim, você nunca fala isso. Você é a Pamela. Você está com depressão. E você vai tratar e você vai se curar. E isso foi um marco para mim. E desde então, eu me policio, às vezes escapo, eu acabo falando, eu sou isso, eu falo, calma, não, eu estou. E ele, meu pai morreu de câncer, um dado momento mal, estava muito mal mesmo, uma doença terminal, meu pai passou anos muito doente. E tinha um baita humor bom, mas tinha momentos difíceis, no final, muito difícil. E ele estava sentado, ele falou assim, filha, eu sou, num contexto, ele falou assim, eu sou um velho canceroso. Eu falei, pai, você me ensinou um dia que nós não somos as doenças, nós não somos a síndrome, nós nunca deixaremos de ser a pessoa que somos. E que nós vamos tratar aquilo que for possível e aparecer na nossa vida. E ele ficou me ouvindo. Ele falou, é que às vezes é muito difícil tentar lidar com algo que parece maior que eu. E eu falei, tem momentos na vida que a doença parece maior que a gente. Tem momentos na vida que o problema ou algo que esteja acontecendo parece que nos consome. Fica um pedacinho que a gente nem se reconhece direito com um tantão que parece falar mais do que nós. Como se a gente se perdesse na dor que a gente sente. Aí eu falei, mas pai, eu ainda te enxergo. Eu ainda vejo você. E eu lembro que nesse dia ele estava sem tomar banho, porque ele não tinha vontade de tomar banho. Ele falou, é tão difícil saber que eu vou morrer. E o médico tem uma lucidez grande disso. Ele falou, meu Deus, como é difícil saber que eu tô morrendo. Não sei quando, mas sei que tá muito perto. Às vezes parece que me falta força. Eu falei assim, então, nesse momento eu tô mais forte e eu que vou dar o banho em você. E aí ele deixou, e aí eu fui. Ele não deixava eu entrar no chuveiro, sempre foi, né? Aí ele tomou o banho dele, saiu, pôs lá a sunga dele e deixou eu fazer tudo. Passei o desodorante, arrumei o cabelinho, pus o perfume. E aí ele
Ele falou assim: obrigada, você é uma filha maravilhosa. Aí eu falei assim: obrigada eu por poder te No ver, lencinho, por favor. te ver e te sentir você. Isso me faz pensar que às vezes na vida a gente precisa mesmo que alguém... Obrigada. Às vezes na vida a gente precisa mesmo que alguém nos lembre que existimos. E não é qualquer pessoa. Porque existem pessoas que tentam fazer isso, mas essas pessoas nos enxergam de acordo com o que elas criaram sobre nós. São raríssimas as pessoas que nos enxergam como realmente somos. Até porque são raríssimas as pessoas que nós deixamos que nos vejam como somos, como a gente é. E eu tive esse privilégio de enxergar o meu pai e saber que ele me enxergava. E naquele momento foi emblemático. Na hora que eu arrumei ele, que eu pus o perfuminho, que eu penteei o cabelo e tal, ainda que ele tivesse um palitinho de magro, triste, com medo, eu conseguia ver meu pai. E acho que ao ser visto pela minha ótica, era como se ele pudesse se encontrar e ver que ele não era um velho canceroso. Ele continuava sendo meu pai. Eu também tenho que respirar aqui. Nossa, muito bonito. E sua mãe era psicóloga também, né? Ela é. Ela é psicóloga, perdão. Ela é. Você cresceu num ambiente onde a saúde foi um elemento fundamental, né? Mas ainda assim, você, quando jovem, passou por um obstáculo. Quão importante foi ter passado por isso quando você era jovem? Quanto te ajuda hoje em se conectar mais com as pessoas e entender na pele, né? Ter vivido na pele. Quando eu fazia psicologia hospitalar, me formava como psicólogo hospitalar, a gente fazia treinamento no hospital, nós tínhamos que passar por todos os setores para me tornar especialista em psicologia hospitalar. E o 5º andar do Hospital do Coração era, na época, né? Não sei como é hoje, mas na época era o andar oncológico. E a gente fazia sorteio, nós éramos em 6 trainees e nós fazíamos sorteio para ver qual andar cada um ficava. Eu roubava toda vez para não ficar no 5º andar. Eu não queria. Por quê? E aí, porque na minha cabeça era algo muito doloroso, era algo muito triste, e eu não queria, e eu sempre tentava, dava para um colega, né, roubava assim, saía e falava, fica, você troca comigo, tal, e eu nunca ficava. Eu fiz a formação e não fiquei no raio do 5º andar. E mais à frente, meu pai foi diagnosticado com mieloma múltiplo, que é um dos cânceres mais violentos, difíceis, porque ele vai comendo o ser humano, né? É muito sofrido. É claro que hoje temos muitas drogas para isso, enfim, melhorou demais, mas na época foi muito difícil, nem se falava desse câncer. Então, assim, meu pai foi guerreiro, mas de tudo, o que mais ficou para mim bom, eu sempre fui muito sensível, sempre fui uma pessoa, não vou dizer para você que aquilo fez com que eu resolvesse valorizar a vida, que não é verdade. Graças a Deus sempre fui assim, mas eu comecei a aproveitar muito mais tudo. Uhum. Eu tenho essa sensação. Eu sou aquela pessoa que eu tento ao máximo aproveitar cada detalhe da oportunidade que eu tenho. Tudo. Porque a gente não sabe o tempo que tem. Uhum. A gente não sabe quando a gente vai ver aquela pessoa de novo. A gente não sabe se a gente vai poder falar tudo que a gente sente. Então, eu, como a doença do meu pai era muito violenta, ele tinha muitas internações, eu nunca sabia, era sempre um quase-morte, eu aprendi assim, a vida é agora. E ele contribuiu com muita sabedoria também, muita espiritualidade, meu pai era muito espiritualizado, e ele falava isso para mim. Ele falava assim, às vezes ele estava no hospital, ele falava assim, me dá a mão, vamos rezar. Podia estar como for. Ele pegava a mão,
muito inteligente também, meu pai era bem fora da curva. Aprendeu japonês pelo dicionário. Não acredito. Falava todas as línguas fora da curva. Aí ele pegou a mão, ele falava assim, o médico falava assim, aquele cenário pior possível, né? Por isso que eu falei. Os médicos sabem muito, mas quem sabe de tudo não são eles. E aí, eu pegava a mão dele e ele falava assim, vamos rezar. Rezava, aí ele fazia assim, ele levantava a mãozinha assim e falava assim, eu vou ficar mais um pouquinho. E ele fez isso Ainda muitas fazia, e muitas vezes. Mas ele fazia com humor, assim? Humor, brincando. Ficou 12 anos com a doença. Nossa, meu pai foi um guerreiro. Meu pai morreu de Covid, pra você ter uma ideia. Olha Tudo só. bem que a doença deixava ele Tava imunossuprimido, claro. Não tava acamado, não. Ia dar aula na minha pós. Eu coordenava uma pós-graduação. Ele ia dar aula na minha pós. Ele atendia gratuitamente pela teleconferência para ajudar as pessoas na pandemia. Que loucura. Para dar uma orientação para quem estava sofrendo, né? Ele estava ativo mesmo com as dificuldades e tal, mas estava super ativo, cabeça mil, queria viajar, queria fazer as coisas e tal. Mas esse vivenciar com a morte aqui, ó, sabe? Com um bom humor, ele melhorava um pingo, já estava rindo, brincando e tal. Então ele me ensinou assim, aproveitar ao máximo tudo. Então, seja uma amiga, seja uma tia, seja uma prima, seja minha filha, seja quem for, eu aproveito ao máximo. Eu falo tudo, todos os dias. Eu olho nos olhos da minha filha e falo, filha, olha, mamãe. Eu sempre falo para olhar, porque essa geração é duro, né, de olhar no olho. Dá atenção, eu falo, né? olha no meu olho. Ela olha, eu falo, eu te amo muito, eu te amo muito. Parabéns por aquilo que você fez. Eu adorei aquilo que você escolheu, adorei aquilo que você concluiu. Enquanto eu puder e estiver com as pessoas que são importantes para mim, eu direi tudo que eu sinto. Porque sabemos que um dia ou eu ou elas não estaremos juntas. Então, que eu tenha na minha consciência que eu falei tudo o que eu queria sobre elas e para elas. Eu não quero ficar nunca com a sensação de que eu deixei na gaveta, entende? Eu quero sempre falar, então eu falo o que eu sinto, eu falo dor, eu falo incômodo, eu elogio, eu valido, porque eu aprendi que a vida tem dessas, né? A gente nunca sabe, mas quando já tem essa sombra aqui, a gente precisa usar todos os recursos que a gente tem para aproveitar mesmo. Sabe? Quantos sem anos moderação. sua filha tem? Minha filha tem 3 anos e meio. 3 aninhos. Você tem uma atuação gigantesca nas redes sociais, né? YouTube, TikTok, Instagram, faz live, tá em roadshow, podemos falar isso, de palestras no Brasil e internacional, tem filha, tem marido, grava podcast, vem em podcast. Como é que dá conta de tudo isso? Talvez porque eu pensei assim. Porque eu acho que eu preciso aproveitar a minha estada aqui. Se por alguma razão eu entendo que eu posso contribuir para as pessoas se olharem um pouco mais com a minha verdade, porque além de profissional eu faço o que eu prego, né? Eu acho que eu tenho energia para isso. Então eu quero estar aqui com você, eu quero estar viajando pelo mundo, levando algumas palavras de elucidação, não que eu saiba mais do que ninguém, que aliás eu tenho um pensamento que eu sempre digo para as pessoas, eu não sei mais do que ninguém, eu estudei talvez mais um determinado assunto, me formei nisso, me especializei, mas eu falo do meu coração. Claro que a formação ajuda muito, mas a minha fala, ela vem carregada de sentimento, de verdade. E eu acho que é isso que conecta, porque gente competente e inteligente tem milhões e muito melhores que eu, inclusive, muito mais cultas, muito mais acadêmicas, tanto que no começo da minha carreira as pessoas falavam, nossa, mas ela fala muito fácil, ela fala o senso comum, isso aí que ela fala eu também falo. Eu falo sim, eu não me acho a pessoa mais inteligente do mundo, eu não acho que eu sou a pessoa mais acadêmica do mundo, inclusive não sou acadêmica, né? Minhas formações, elas são ali, fiz especialização em linhas e tal, abordagem, mas não sou a pessoa mais acadêmica do mundo, mas talvez eu seja uma das pessoas que tenha a maior
espontaneidade de falar a verdade daquilo que sente. Eu tenho muita facilidade, o meu canal entre o meu coração, a minha voz e a conexão com você, eu acho que é um canal assim livre, é um canal limpo e abençoado. E eu agradeço isso, e entendo que isso veio para mim. E usufruo ao máximo desse dom que Deus me deu, que é de sentir e transmitir. Bom. Me conta um pouco da sua rotina de produção de conteúdo. Quanto tempo você investe? Quando que você grava vídeo? Quem te ajuda? Quem te suporta? Para gravar vídeo ninguém me ajuda, sou eu mesmo que faço e sinto. As agências que já tentaram trabalhar comigo sofreram muito, né? São meus amigos, né? Mas sofreram muito porque eu não funciono com roteiro, você já foi no Parece Terapia, você Sim. sabe. Eu sou uma pessoa que gosta de sentir e fazer. Isso é um problema também, porque fica um pouco desorganizado muitas coisas, mas eu aposto no espontâneo. É sempre do coração. Do coração, do que eu sinto. Obviamente que às vezes, vou lançar um determinado curso, alguma coisa, aí acabo fazendo alguns trabalhos voltados para aquilo, mas no meu dia a dia é o que eu estou sentindo. E eu acho que o mundo precisa disso, de espontaneidade, de verdade. Então eu sou muito pouco produzida, isso em tudo, até no meu casamento, eu mesma me maquiei as pessoas ao meu redor. Eu não sou uma pessoa muito de ir a salão, a produzir, ao look, não sou assim, eu sou simples. Né? Claro que eu gosto de uma coisa legal e tal, mas eu sou muito espontânea, eu sou minimalista nesse sentido. Que legal. Porque eu acho que eu gosto de investir em outras coisas, mas é o meu jeito de Mas você entrega muito resultado, né, Pamela? Então você deve ter uma barra muito alta, porque você precisa ter disciplina e você precisa entregar. Então você deve ter uma rotina de gravar vídeo, de ser disciplinado, de falar todo dia eu vou fazer isso, toda semana eu vou ter podcast. Eu sou disciplinada por natureza, assim. Então, por exemplo, todo dia eu vou gravar alguma coisa. Todo dia. Mas eu não tenho isso como uma cobrança de vai tocar meu alarme ou tá na minha agenda. Eu sei, isso está para mim. Então eu vou sair daqui, vou ter algum momento que eu não sei como eu vou cavar e eu vou gravar um vídeo de algum assunto que despertar o meu coração, ou que eu tiver visto, ou que isso fizer sentido. Parece Terapia, que é o meu podcast, gravo também, de acordo com como foi você? Eu vi um vídeo seu. Meu marido estava ouvindo um vídeo seu, eu estava no quarto, escutei, isso é uma coisa que eu tenho mesmo. Quem tá ouvindo pode achar que eu sou convencida, mas eu sou convencida mesmo, tá? Eu já falo que eu sou. Eu sou convencida daquilo que eu tenho de bom e daquilo que eu tenho que melhorar. Isso é muito bom, me dá parâmetros sobre mim. E eu tenho muito tino. Isso é meu. Tino, então, sensibilidade? Sensibilidade. Eu sei facilmente, assim, quem é de verdade, o que vale a pena. Eu tenho isso, eu tenho uma percepção apurada. Graças a Deus. Que continue assim. Às vezes dá umas falhadas também, mas vamos que vamos. Aí eu escutei, ele estava ouvindo um vídeo seu, aleatoriamente, acho que no TikTok, não sei. Aí eu olhei e falei, nossa, que legal, deixa eu ouvir. E vi. Eu falei, vou chamar esse cara para participar do Parece Terapia. Aí ele, você vai chamar? Eu falei, vou, porque ele tem história de vida, ele fala sobre desafio, ele fala sobre mudança, a fala dele vai ajudar as pessoas. Então, para mim, é um pouco espontâneo, eu não planejei aquilo, não foi uma coisa, gente, deixa eu ver quem está bombado para chamar, não. Então, é uma coisa muito do coração mesmo, mas, eu não sei se é aí que você quer chegar, eu acho que o sucesso, ele precisa de disciplina. É muito fácil, quer dizer, fácil não. É mais fácil alguém que estourou, bombou, nossa, fulano, é a sensação. Mas e para manter isso? Para manter, essa pessoa vai ter que usar de muita determinação, disciplina e comprometimento. Sem isso, a gente não constrói nada na vida. Não constrói carreira, não constrói casamento, não constrói família, não se constrói. Então, a gente precisa ter disciplina, cuidado, a gente precisa ter a gente tem que ser assíduo, a gente tem que ter constância. O nosso trabalho, ele exige constância para que nós estejamos presentes e exige também atualização e criatividade. Você, como psicóloga, você tem uma visão muito ampla que a maior parte das pessoas não tem. Qual que é a diferença entre você
e eu, por exemplo. No sentido, eu representando as pessoas, digamos assim. Onde que te ajuda, onde que te atrapalha? Porque somos seres errantes. Imagino que você também vai eventualmente cometer algum erro, algum desafio. Mas qual vantagem você tem por ser psicólogo e por ter tomado tanto conhecimento dos desafios da vida? O que nos diferencia? Talvez por eu ter olhado os sentimentos mais de perto e ter entendido que aquilo que pareça me derrubar ou aquilo que pareça me desorganizar é o que pode se tornar o trunfo, a ponte para o principal lugar do mundo que eu não posso jamais sair, eu mesma. Ao reconhecer os meus sentimentos e entender que alguns são transitórios, outros fazem parte, destacam na minha personalidade, e ao aprender e desenvolver recursos para lidar com eles, eu consigo perceber as adversidades da vida e os problemas e os obstáculos que eu precisarei encarar com mais coragem e com estratégia de que lugar eu coloco, como eu gerencio as minhas emoções. O ser humano, ele padece pelo mau gerenciamento das emoções. A gente se perde quando a gente está muito ansioso, com medo e se cobrando no vestibular. Você não é aprovado porque você estudou muito só. Você é aprovado porque você se preparou quanto estudo, mas você aprendeu a gerenciar o seu emocional. Você consegue ter um bom relacionamento amoroso quando você percebe as emoções que são despertadas e você considera as emoções do outro. Você consegue ter um bom desempenho na cama, não só porque você, nossa, eu tenho um bom corpo, eu sou jovem, mas porque você percebe o outro no que toca o outro, você percebe o que te toca e você consegue perceber o lugar do desejo na relação a dois. Você vai bem no teu trabalho, você abraça uma boa causa, você mergulha num negócio, quando você pondera estratégias, você percebe a tua ansiedade, você considera onde você precisa chegar, você observa passo a passo do teu plano de ação e você não sucumbe às emoções que são primárias e selvagens, fazendo com que você se perca só querendo chegar lá e esquecendo o agora. Ou seja, é justamente o bom gerenciamento do campo emocional que te coloca aonde você precisa estar e faz com que você não saia do lugar que você veio, que é a sua raiz, que é a sua identidade. Então, o que me diferenciaria talvez de uma pessoa qualquer seria que desde muito cedo eu me familiarizei com o universo das emoções, eu resolvi olhar com mais atenção, com mais coragem e com mais humildade e fui aprendendo a importância do reconhecimento dos recursos emocionais e do bom gerenciamento das emoções para que a gente esteja inteiramente no presente, que é tudo que a gente tem, que a gente não se perca em algum lugar do passado e que a gente não antecipe o futuro que ainda não chegou. Você ainda tem momentos que você para e reflete e fala assim, tô vacilando aqui? Muitas vezes. É? Opa! Até porque eu tenho percepção de quando as emoções me inundam. Eu tenho a percepção de quando eu estou sucumbindo a algum tipo de sentimento. Esse é o seu ponto de partida. Eu percebo quando eu estou com raiva demais, quando eu estou muito ansiosa, quando eu estou com medo, quando eu estou descontrolada, quando eu estou chateada, decepcionada, frustrada, mal-humorada. A minha diferença talvez com você é que eu percebo com mais facilidade porque esse é o meu campo de trabalho. O seu radar está mais apurado. O meu radar está mais apurado. Mas isso não quer dizer que eu não me descontrole, isso não quer dizer que eu não meta os pés pelas mãos, isso não quer dizer que eu faça alguma coisa que eu não me orgulhe. Acho que um ponto que durante muito tempo ainda me pega, mas durante muito tempo me torturou muito, é que conforme eu fui elucidando a minha consciência e a minha percepção de acordo com a minha maturidade emocional, ela foi sendo desenvolvida, eu comecei a recordar e perceber condutas minhas do passado, das quais eu não me orgulhava e eu gostaria que não tivessem acontecido. Como uma autocobrança
ensurdecedora íntima. E eu ficava corroendo. Por que eu não percebi isso? Por que eu fiz isso? Eu não deveria e tal. Até eu parar e falar, para. Eu não tenho que ser perfeita, eu não sou, eu errei, eu falhei. E reconhecer o erro sem ficar estacionada nele, mas fazendo melhor agora, era a principal forma de eu me pedir desculpas. Não é sobre pedir desculpa para os outros, porque os outros já passaram, muitas vezes a gente não tem essa oportunidade, muitas vezes as pessoas nem querem escutar, muitas vezes não tem desculpa no mundo que vá, acho que sarar alguma ferida, né? Uma besteira que a gente fez, mas eu ser a minha desculpa através de atitudes muito mais conscientes e atitudes muito mais construtivas. Então, quando hoje eu percebo que eu escolho por um caminho mais construtivo, melhor, baseado nas minhas falhas lá atrás, eu falo, boa, eu aprendi. E isso é respaldador. Deve ser, ao mesmo tempo, maravilhoso, porque você tem sempre a oportunidade de se tornar cada vez melhor, mas ao mesmo tempo você percebe as coisas muito rápido nos outros, né? E você também é empresária, você tem uma atividade muito intensa. E quando a gente trabalha com as pessoas, quando a gente envolve o nosso círculo, né? E você tá o tempo inteiro tomando consciência e fazendo análise. Eu digo, por que eu faço isso? Eu não sei se você está imune a isso. Você está imune a isso? Eu acho que dependendo do envolvimento em determinadas situações, a gente fica cego. Então, em muitas situações, eu me vejo cega. Eu me vejo uma menina, eu me vejo perdida em mim. Então, nessa hora, por isso que eu faço terapia, graças a Deus, que eu preciso da minha terapia, uma terapeuta me dando uma chacoalhada, dizendo, ei, volta, olha aqui e tal, porque eu sou um ser humano. Então, não é porque você é expert numa determinada área que você vai estar sempre atento, que você vai sempre enxergar. Quando eu estou montada na minha atenção, tudo bem. Mas nem sempre eu tô montada, né? Tem hora que eu relaxo, graças a Deus. E tem hora que tem hora que precisa mesmo esquecer um pouco que eu sou a psicóloga, esquecer um pouco que eu me tornei uma pessoa grande na minha área, porque esse lugar também de ser a psicóloga, de ser a pessoa tal, ele cansa. Cansa, né? E tem hora que eu quero que as pessoas não tenham medo de virem me dar um toque, falarem alguma coisa, senão eu nunca vou ser cuidada. Senão eu sempre vou ser a que cuida. E tem hora que eu gosto quando alguém cuida de mim. Ou quando alguém faz uma colocação, e às vezes alguém do lado fala, mas você vai falar isso pra ela? Eu falo, não, mas eu quero ouvir, eu quero ser cuidada, eu quero alguém me dizendo o que é melhor fazer, eu quero alguém mostrando pra mim, isso aqui não foi legal. Isso me faz me sentir muitas vezes um pouco mais menina, um pouco mais como vou dizer, um pouco mais inocente, diríamos assim, porque isso está em mim também, né? Eu construí sim uma profissional e sou uma pessoa que tem maturidade e sou uma mulher, considero uma mulher inteligente, com autonomia, construí muita coisa, fiquei grande em muitos aspectos, mas tem um pedaço menina que ora quer ser cuidada, ora quer ser vista, quer ser protegida. Então quando alguém faz isso, seja uma amiga, seja o meu parceiro, seja a minha terapeuta, uma médica, alguém, eu até me emociono. Porque o mais normal é que as pessoas achem que eu não preciso. E os fortes também cansam. As pessoas que parecem ser aquelas que sempre têm soluções para tudo, muitas vezes elas não têm soluções para elas mesmas. Então, seja quem for, a gente sempre quer ter um apoio, um amparo, um colo, um ombro, sempre. Seu marido me conheceu assistindo um vídeo meu, de autoconhecimento, provavelmente. Imagino que ele deva ter muito autoconhecimento, ele deve entender muito sobre comportamento humano. O que é uma conversa entre vocês dois sobre relacionamento? Deve ser um show pirotécnico. Deve ser muita profundidade. O que é? Assim, não precisa dar detalhes pessoais, mas só pra gente entender, assim, quão profundo vocês vão, o que vocês precisam conversar, como é que é esses momentos de agora a gente precisa conversar? São momentos que precisam de muito ajuste. Como a gente trabalha junto,
é sempre uma luta a gente conseguir olhar além do trabalho. Então, eu acho que eu sou sincera, tenho esse problema, sou muito transparente, né? Às vezes eu falo até demais. Mas eu também sou assim, viu? eu acho, falo até demais. Mas como eu não sou mascarada, graças a Deus, eu acho que é uma parte que a gente tem que melhorar muito. Eu acho que é uma parte que a gente tem que melhorar demais, porque primeiro, como a gente trabalha junto, ele tá o tempo inteiro vendo Pamela, 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 tem hora que enche o saco, né? E na intimidade, o conversar, o falar de assuntos difíceis, muitas vezes tem mais barreiras até do que conversar com pessoas um pouco mais distantes. Então ainda é uma parte que a gente tem que melhorar demais, melhoramos muito, mas tem que melhorar demais. Escuta, cumplicidade, acho que muitas vezes a gente deixa de falar muitas coisas, as coisas ficam maiores do que deveriam. Então é sim um ponto que eu ainda tenho muito que melhorar e ele também. Olha só. Sou sincera, né, gente? Olha só. Sou franca. É isso aí. Mas eu até falo, porque às vezes a gente idealiza que os profissionais, as pessoas que falam de sentimento, ou falam de qualquer assunto, ou falam de finanças. O cara fala de finanças, nunca tem problema. O cara fala disso, todo mundo tem, gente. É humano. Né? E não é porque você tem um determinado trabalho que você, que nem o dentista, não tem problema de dente, né? Então, sim, eu tenho que melhorar muitas coisas e tenho melhorado, mas eu acho que eu tenho uma característica muito legal, e ele também, que é reconhecer o que precisa ser melhorado. Parece que é pequeno, né? Mas isso é enorme. É gigantesco, que é quando você reconhece, não, realmente, a gente está com uma dificuldade de conversa, se não trava, muito né? trabalho. Se não trava. Eu acho que a boa parte dos impasses nos relacionamentos é quando trava, né? O meio do caminho que trava. Pô, mas isso, cara, eu também aprendi. Depois que eu desenvolvi isso, e eu trabalho sempre para melhorar cada vez mais, é não ter resistência para escutar. E o meu gatilho é assim, doeu? Então, se doeu é porque tem coisa, né? Eu tenho isso também muito aberto. Para ouvir, para conversar. Mas é lógico, né? Você vive com uma pessoa, você casa com uma pessoa, você tá com ela direto. Eu tô há 20 anos com meu parceiro, imagina, 20 anos no relacionamento. Uma vida, né? Então, assim, tem muitas questões, dificuldades de conversa, a rotina, né? Então, assim, muitas vezes falta esse cuidado da escuta, do falar, do tempo para parar para ouvir. A gente melhorou muito, mas tem muito a melhorar. E quando eu falo isso, é até para encorajar as pessoas. Não tem relação perfeita. Mas se você puder ter humildade para sempre entender que você pode fazer um pouquinho mais, você vai longe. Total. Adorei nosso papo. Muitíssimo obrigado. Eu te agradeço. Poxa, muito bom. Chorei aqui na minha cabeça. Nossa, eu sou muito chorão. Normalmente eu que choro. As pessoas vão credo. falando, eu que choro. Não, eu sou uma manteiga derretida nata, assim, desde sempre. Obrigada, Marcelo, Nossa, pelo foi convite. Maravilhoso. Até no nosso episódio, no Parece Terapia, lindo, eu também me emocionei várias vezes ali, né? O povo vai adorar. Você sabe que uma vez eu fui chamado para gravar um documentário de uma diretora de cinema que estava gravando e tal, e eles colocaram uma moça na minha frente que o papel dela era me fazer as perguntas. E eu não entendia por que ela que me fazia as perguntas e não o diretor. Tinham 2 diretores em cena, um monte de gente gravando, uma bela de uma produção. E depois eles me contaram. É porque ela se emociona e era para ser emocional. Ah, era para ser. E eu lembrei um pouco de você no Parece Terapia, porque você se envolve, né? Eu me envolvo. Você se envolve e tal. É aquilo que eu falei para você. Eu me envolvo em tudo. Assim, acho que eu sou aquário em peixes, né? Então acho que é o meu lado pisciano. O aquário é esse lado prático, estratégico, executor, e o meu lado pisciano é o meu lado de sentir, de desenvolver. É que eu acho que contrariando muito, né, quando eu estudei lá atrás, você não pode se envolver com paciente, não sei o quê. Acho que isso é um ponto interessante. Eu brinco com alguns pacientes, brincando, é uma brincadeira até rude, mas eu falo assim, eu sou a psicóloga mais antiética que eu conheço. Porque eu me envolvo. Eu amo os meus pacientes. Amo assim, como se fossem filhos meus. Não fico falando isso, não fico... claro que não, eu brinco lá, lógico que eu tenho a ética e tal, mas no meu sentir. Porque eu torço por eles. Uhum. Dou bronca neles. E eu acho... Me emociona porque eu aprendi...
eu vim de uma faculdade que me ensinou que eu não podia abraçar, que eu não podia isso, porque era principalmente Não pode abraçar. psicanálise, minha formação inicial foi psicanálise e tal. Bem mais e frio, há né? muitos anos atrás, eu vou fazer 20 anos de clínica, né? Mas eu lembro que eu fiquei muito tempo disso, eu falava, nossa, né? Eu ficava sempre tentando conversar com os meus sentimentos, ó, segura a onda e tal, né? Até eu entender que é na ponte do meu sentir, na construção do vínculo, que reconhece o outro, me reconheço, eu percebo o que eu sinto, sem me perder de vista e sem esquecer quem meu paciente é, com a maturidade que a carreira me deu, que faz com que ele tenha segurança e que nós consigamos chegar nos lugares que chegamos. Porque é na reinvenção de tanta coisa que a gente tem que fazer num processo, no lidar com tantos lutos, com tantas situações delicadas, o meu sentir muitas vezes foi a cura. Eu acho que foi... eu não vou dizer que foi a cura porque parece presunçoso demais, mas foi grande parte da cura. O caminho, né? Foi o caminho que se encontrou, né? Porque às vezes nada do que eu fale é maior do que o meu olhar que abraça, sabe? Do abraço e tudo mais. E eu acho que esse lance da verdade, da conexão, ele às vezes quebra muitas barreiras que esse distanciamento, esse profissionalismo às vezes não vai, né? Não vai. Não. Parabéns. Obrigada, meu querido. Adorei demais. Obrigada, muito obrigado. Do fundo do coração. Você que ficou até aí, não se esquece de verificar se você está inscrito. Boa parte das pessoas que assistem o nosso conteúdo não estão inscritos e perdem episódios incríveis como esse. Beijo para você e até a próxima semana.